Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 12 de março de 2024. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Café Belgrado. Terça-feira, hein? Terça-feira, 12 de março. Tudo bem, Lucas? Animado para falar dessa reta final de temporada regular da NBA e refletir sobre a vida e o universo e tudo mais? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sempre, né? Sempre. Hoje o episódio é uma ode a Nikola Jokic, né? Ele que comandou uma virada até inesperada, né? Assim, se esperava que o Denver tivesse o domínio que teve no segundo tempo durante o jogo inteiro, né? E não foi nem o segundo tempo todo, né? Foi mais ou menos a partir da metade do terceiro quarto que começou a avalanche do Denver, né? Sem trocadilho aí com as belas montanhas de Denver, mas de repente veio aquele Denver que a gente se acostumou a apreciar, a temer seu rival, a tentar posicionar historicamente, né, até onde é que esses caras podem chegar, a força desse time, e tudo isso, lógico, né, galvanizado, potencializado, impulsionado pelo espetacular sérvio Nikola Jokic, um dos jogadores mais ímpares da história da NBA, certamente o melhor 15, né, que já jogou por Denver, como disse o George Karl recentemente. Ele falou na tentativa de agredir Carmelo Anthony, né, mas acho que é bem suave inferir que Nikola Jokic é o melhor 15 do Denver e talvez um dos melhores 15 pontos de todos os esportes, né. Então, esse episódio aqui é uma tentativa de falar sobre o Jokic e falar o tipo de impacto que o Jokic, sendo o Jokic, pode ter num médio ou longo prazo da NBA, né? É um episódio um pouquinho confuso, viu, Gibbs? Mas antes disso, antes de entrar mais, né, no que faz, no que fez, no que fará Nikola Jokic e o que a NBA tentará fazer, a NBA, as outras equipes da NBA, né, tentarão fazer para, de alguma forma, responder a esse domínio atual. Antes de fazer tudo isso, Gibbs, a gente tem que falar de coisas muito caras, né? Muito caras a nós do Café Belgrado, que é o carinho do nosso ouvinte. Pix Modalidade. Podcast belgrado@gmail.com, paute o debate. Você manda no corpo do Pix a mensagem que será que pauta do nosso debate será lida, e se for um daqueles Pix mais substantivos, né? Um Pix que emociona, certamente vai entrar logo no início aqui do podcast, no assim chamado, né, batizado pelo povo, né, também somos parte do povo, né, Gibas? Batizado pelo povo como Pix Pódio. Gibas, temos hoje Pix Pódio? Lucas, até curioso você perguntar isso, né, porque para participar aqui do Pix Modalidade é só mandar um Pix de qualquer valor para a chave Pix, podcastbelgrado@gmail.com, né, abrir o aplicativo de banco. Será que é curioso mesmo perguntar? Será que não é habitual? É curioso, porque a pessoa pode abrir o aplicativo do banco e ir lá enviar Pix, escrever chave Pix, podcastbelgrado@gmail.com, mandar qualquer valor na pergunta, mandar uma questão, uma pauta, né, ali na mensagem, o que você quiser, né? E Lucas, é impressionante, porque tivemos aí 24 horas de episódio passado e tivemos um Pix Modalidade. Sim! E aí, Gibbs, o que acontece é o seguinte, as pessoas dizem assim, essa o Pix Pódio da sua natação. As pessoas dizem, essa reunião poderia ter sido e-mail e tal. E aí, quando um Pix pode ser um e-mail, ninguém manda, Gibbs. Que coisa é essa? Que double standard é esse? Ô, Lucas, é o seguinte, né? Ficou famosa essa história aí do pódio na natação de 2, né? Mas o pódio de 1, aí é complicado mesmo. Mas sim, lá no Giannis apareceram 2 pessoas que disseram que participaram de competição. Curioso, porque 2 pessoas participaram do mesmo tipo de evento. Competição de natação, nado costa contra eles mesmos, né? E ganharam ouro, né? Foi só uma pessoa se inscreveu em se cada uma essa pessoa não conseguir atravessar a piscina, sei lá, botar o pé no chão, ela ganha ouro mesmo assim ou fica sem ouro? Assim? Campeão das competições, não teve. Não, desqualificado. E aí não tem campeão?
ganha o relógio. Eles botam lá. Relógio ganha. Boa. Ganha, Tipo, Lucas, um relógio então, de parede, né? quem Eu passo ganhou por aqui, né? Quem venceu a competição, né? Foi simplesmente Saulo, nosso amigo Saulo Costa. Pediu para você não rimar com o nome dele dessa vez, tá? Saulo Costa. Fala, Gibas. Fala, Nepopop. Vocês lembram de algum time que acelerou a reconstrução e deu bom pro time? Tô lendo muito sobre a pressa do Rockets em acelerar a reconstrução e que eles podem ter errado na estratégia e continuar sendo um time mediano. Gibas, não deixa o Nepopop fazer rima com meu nome, pelo amor. Não rolou, kkkk. Abraços, vocês são fera demais, Saulo Costa. Tem muitas rimas boas com seu nome, viu, Saulo Costa? Curioso até ele falar de rima, Givas, porque recentemente tivemos acesso aí. Não é esse, não é isso. É isso aqui, ó. Como alguns sabem, né? Estamos monetizados para uma batalha de rima. E ó, vai vir em breve, já temos. Dá pra rimar nesse beat, hein? Beat by Novist, hein? Segue lá, @NOVSTE o beat do Belgradão, assim batizado Belgradeia, né? Belgraudeia, e será fundamental aí para que a nossa batalha de rima não seja vergonha, né, Gui? Nossa batalha decorada já tem um beat de alto nível. O beat já salvou, né? Valeu, viu, Novist? Muito obrigado pela... Muito obrigado pela... um comentário desse tipo. Saulo gosta, não tenho culpa se você não gosta. Ok. Tô preparado, hein? Rockets está acelerando. Quando se fala acelerar a reconstrução, se pensa assim, você chegou muito perto, né? E aí você trouxe uma peça que era primordial para você dar um passo além. Acho que não era esse o caso do Rockets. Acelerar é outra coisa. Assim, acelerar a reconstrução é tipo você começar com pressa, entende? Nesse conceito que ele está trazendo aqui. Então, é isso que eu tô tentando aqui trazer outro ponto de vista. Eu não acho que o Rockets já estava num processo avançado de reconstrução para dizer agora aceleramos, sabe? Embora o Rockets tivesse começado a fazer movimentos desde a troca do Harden que melhorassem o futuro do time, você ainda não tinha um desenho de um time competitivo. O que você tinha era Kevin Porter Jr., escolhas altas, né, Jalen Green, o Jabari Smith Jr., escolhas altas de draft, a chegada do Damian Thompson, né, e aí eu acho que o principal fator que muda, né, que dá uma virada de chave é quando você traz um técnico do calibre do Ime Udoka, né? O Ime Udoka era um técnico cobiçado, o Boston Celtics, os jogadores do Celtics queriam que ele ficasse, o Nets tentou contratá-lo, né, quando ainda tinha Kevin Durant, não rolou, e o Rockets foi quem conseguiu, né, trazer. Então acho que esse foi um momento que a reconstrução do Rockets começa a ganhar uma cara, né? E essa cara seria do Ime Udoka. Acho que a temporada do Sengun também dá um respaldo para que agora sim seja um time que tem franchise player, que tem técnico, né? Mas a chegada do Van Vliet e do Dillon Brooks, eu não acho que tenham capado o futuro do Rockets, porque se você pensar, o Rockets deve suas próprias escolhas ao OKC, né? Então, quando você fala em acelerar a reconstrução sendo prejudicial, talvez fosse o que o Mavis fez com o Porzingis, né? Depois chegou o Luka, na tentativa de, já temos o Luka muito próximo aqui de competir, vamos dar para ele uma segunda estrela, né, no Kristaps Porzingis, sem que o time tivesse preparado para isso, né, para essas duas estrelas. O time ainda tinha um Jalen Brunson, né, então não renovou com o Jalen Brunson, que aí sim teria sido uma reconstrução sagaz, né, e acabou dando passos para trás. Agora, equipes que estavam em reconstrução e que deram certo no meio da reconstrução, Gibas, a gente vai tentar lembrar aqui dos campeões recentes, né? Tem Denver Nuggets, o Denver Nuggets estava num momento já de repetidos playoffs, né?
e aí trouxe o Aaron Gordon, né? Depois trouxe KCP, né? Não sei se isso aqui se qualifica, né? Porque é um time muito baseado no draft, Jokic, Michael Porter Jr., Jamal Murray, e aí foi se reforçando. E antes desse tivemos Golden State, que a aceleração que eles fizeram talvez tenha sido aquela troca do Andrew Bogut lá atrás. Antes do Golden State de 22, tivemos ali o Bucks de 21. Teve a troca do Drew Holiday, mas já era um time que já vinha batendo na trave. Acho que temos sim, viu, Gibas? Temos a do Suns, que eu não sei se dá para chamar de aceleração, porque eram 10 anos de loteria, mas eles investem, né, trazendo primeiro o Ricky Rubio, depois o Chris Paul. Mas veja, Gibas, que um fato em comum que tem com essa do Rockets é que também primeiro teve a mudança de técnico, um técnico que que já tinha dado certo, né, em outros contextos, e vem para o Suns e no primeiro ano com o Rubio vai muito bem, um título honorário da bolha, né, de único invicto da bolha, e no ano seguinte traz o Chris Paul. É muito difícil ser campeão e eu precisaria que o Saulo, de repente em outro Pix, né, em outro Pix solitário, trouxesse o que ele considera de dar certo, né, porque se dar certo for ficar competitivo, cara, o Rockets já deu certo, né? Agora, se o dar certo é finalizar em título, é um pouco mais complexo, né? Eu não acho que o risco é voltar a ser mediano. Acho que esse risco é mais do Utah Jazz, sabe? Que até não era tão mediano assim. E hoje em dia fez uns movimentos que de fato não estão dando escolha alta. Utah não vai conseguir contratar grandes jogadores na free agency, talvez com trocas, e conseguiu um desses nesse movimento, que é o Lauri Markkanen. Mas assim, era um time bem bom, competitivo, conseguia coisas grandes, e aí descapitalizou, tentando uma reconstrução, mas não tentou a fundo, né? Não tinha o Embiid aí para jogo no ano passado, eles não fizeram o suficiente para disputar o Embiid. Tem outros bons jogadores esse ano, também não parece ter feito o suficiente, né? Continua no meio do caminho. O caso do Houston era um time bem de ponta, chegou a ser o principal rival do Golden State Warriors naquele momento em que o Golden State era o melhor time dos últimos tempos, da década e tal. E quando optou, né, por ir em outra direção, o time não era meio assim. Quando ele começa a reconstrução, assim, foram alguns anos de time muito ruim e que não acertou em draft, sabe? Acho que são histórias um pouquinho diferentes, assim, de ser para sempre mediano. Não acho que o último Houston bom não era mediano, era bem bom, assim, era um contender. E tinha James Harden monstruoso carregando a várias ótimas situações. Vamos nos lembrar, foi o time que mais impôs dificuldade ao Golden State no momento que o Golden State foi dono da NBA. Era o grande rival do Golden State no Oeste, pelo menos. Então... O Kevin trazer o Donovan Mitchell é acelerar a reconstrução? A gente está com um conceito diferente de reconstrução, né? A ideia que ele trouxe aqui no Pix tá uma merda, vamos montar logo esse negócio. Acho que foi um pouco isso que ele chamou de aceleração de reconstrução. Tá muito ruim. Pega qualquer jogador que seja mais competitivo, e eu tô chamando de qualquer jogador Van Vliet e Dillon Brooks, do que continuar apostando na ideia de que no futuro eu posso ter um grande jogador. Acho que é isso. Assim. Você tá chamando de reconstrução, dá o passo a mais. Ele e eu. É porque o Van Vliet e o Dillon Brooks sequer são os dois alguns dos mais valiosos do time, né? Sengun e Jabari Smith. Não, mas eles já estavam lá. Né? Os movimentos que eles fizeram para, entre aspas que eu estou citando, acelerar a reconstrução, foi trazer jogadores que são competitivos, sem pensar na ideia de que talvez eu precise de mais tempo ruim para ser competitivo. A aceleração é não dar o caminho natural para que os jovens sejam protagonistas eles mesmos. Precisa de outros bons protagonistas para... Por que isso é diferente do Donovan Mitchell? O Cavs não vinha para playoff. Isso é totalmente diferente. O Donovan Mitchell é um super estrela. Tá, mas não é uma aceleração? Porque tinha lá o caminho ainda para Darius Garland. Ninguém vai dizer que o Cavs está ficando com risco de ser médio por trazer o Donovan Mitchell. Vão dizer que o Cavs tem risco de ser, o Houston tem risco de ser médio por trazer o Dillon Brooks, por trazer o Van Vliet. Não por trazer uma super estrela. Não são jogadores da franquia. Não são Ok, Lucas, mas o movimento não foi por eles, entendeu? Se eles pegam esses dois salários e dão numa super estrela, a conversa não seria essa.
Não tinha super estrela para eles dar esses... Lucas, nós não estamos discutindo isso, eu concordo com você. Nós não estamos discutindo o que... Nós dois estamos do mesmo lado aqui. O Houston fez o que tinha que fazer e está bem melhor do que estava. Deu o passo necessário. Nós estamos discutindo a ideia que você está tendo de problematizar. Eu acho que é um erro. Não está certo essa ideia. Mas, de fato, se fala, tem nesse imaginário de que o Houston apostou em jogadores que não são relevantes o suficiente e apostou muita grana para colocar o time em uma situação um pouquinho melhor. Porque se fala muito em reconstrução aqui no Café Belgrado. Acho que se a gente trouxer essa ideia de que existe apenas uma maneira de reconstrução, que é essa que você está propondo, acho que pode ficar confuso. Não, eu não estou propondo. Eu estou dizendo o que o Saulo trouxe. Você está dizendo que reconstrução seria apenas acelerar a reconstrução? Eu estou dizendo que o Saulo disse que lá nos Estados Unidos eles têm dito que a reconstrução do Rockets foi acelerada com jogadores medianos, com perfil mediano. E é isso que eu tô traduzindo isso. Aí você levou para um outro lado que eu concordo com tudo. Tudo que você disse eu concordo. Mas eu não acho que você não respondeu a questão, entendeu? Fuga do tema? Enem? Fuga do tema do Enem. No final você respondeu, que foi, cara, esses caras estão ajudando o Houston a ser competitivo. Eu acho que é a ideia. Eu não acho que o Houston queira... Eu não acho que o Houston, ao contratar Dillon Brooks e Fred VanVleet, eles acham que eles apostaram naquilo que vai fazer o time ser campeão. Acho que não é essa, nunca foi essa a ideia. Acho que foi um movimento para voltar a competir, né? Porque os caras não sabiam ganhar jogo mais, cara. Os jovens da franquia, eles estavam sendo desenvolvidos com uma cultura de derrota. Eles não sabiam o que fazer depois de vencer. A gente brincou com isso aqui. Pô, ganhamos jogo, hein? Como é que faz quando ganha jogo agora, né? E trouxeram 2 baita vencedores. Isso é o suficiente. Cara, tem um monte de time fazendo um monte de tipo de reconstrução aí. E a ampla maioria, não é que a ampla maioria não é campeã. A ampla maioria não é campeã em qualquer contexto. A ampla maioria de projetos de reconstrução dá em nada. Dá em nada e faz tempo. Assim. Cara, o Pistons está reconstruindo desde 2008. O Pistons tem tentado acelerar. O Hornets era a cara do Hornets, né? Não era nem acelerar a reconstrução, né? Era evitar a existência da reconstrução, né? Então, eles iam lá, perdeu o Kemba, né? Vamos trazer o Gordon Hayward, que é um cara craque, né? Vamos trazer o Rozier, que é um cara que vai me deixar competitivo. Então, assim, era um time que estava sempre com... E ainda tá, né? Só não tá agora porque todo mundo se machucou, mas estava sempre na base das 30 vitórias, né? 30 e pouquinhas vitórias. Mas tem muito caso de reconstrução que deu certo. Uma que dá para dizer assim, que quis continuar acelerando, né? Meteu o pé no acelerador, é a do Boston, né? Mas eles estavam reconstruindo com a escolha dos outros, né? Então você conseguia adicionar um Tatum, você conseguia adicionar um Jaylen Brown, enquanto você continuava tentando ser competitivo, porque as escolhas que você estava recebendo altas não eram suas, né? Eram de outras, eram do Brooklyn Nets na época. Então, para eles fazia sentido. O Houston está numa situação um pouquinho similar, mas diferente, porque as escolhas dele não são deles. Então, tudo bem trazer jogador que vai me entregar algumas vitórias a mais às custas de a minha escolha do draft, porque a minha escolha do draft já não vai ser minha de qualquer jeito, né? Então, por isso que eu vejo com esperteza, né, os movimentos do Houston Rockets, todos, né, desde a comissão técnica até a free agency encorpada. Gibas! Comprar um avião, você achou legal? Bom, bom demais. Houston deu título, e Leila. Né? Deu título. Para o Palmeiras funcionou. Gibas! O Houston é um dos poucos times que tem um avião próprio mesmo, um avião, não é um jatinho. O time que tá na NASA, né? Que tá na NASA e não tem um jato seu, né? Passa vergonha, né? Acho que Houston, vou até pesquisar essa história do avião do Houston, esqueci, mas o cara falou com muita alegria, o dono do... O cara tá na NASA, né, velho? Se o cara não tem... O cara tá ali, né? Ele vai pro jantar de bilionário dele lá. Vamos jantar aqui nos bilionários. Um tem um foguete, né? O outro tem um ônibus espacial. O cara vai mandar os jogadores de ônibus pra jogar contra o Dallas? Que isso, pô? Tem que ter um avião próprio. Vai ficar fretando avião toda a vida? Não, pô, pelo amor de Deus.
Cara, sensacional, que eu procurei aqui a notícia do Houston e apareceu assim, Palmeiras agora tem aeronave, confira quais times que têm aeronaves no mundo. E aí tem o Houston Rockets aqui na matéria. Palmeiras, Real Madrid, Arsenal, Milan, Benfica, só futebol, né? Olha aí. E de repente rola um Houston Rockets. Orlando Magic tem também. Não, mas aí é só personalizado, né? O Houston parece ter um avião próprio, um Sim, 73, é um 767. 767. Um 767 que é personalizado, né? E ele é totalmente reestruturado. Leva família, leva muita gente, viu, Guilherme? O avião do Houston é brincadeira, velho. O avião do Houston. Mas parece que tem outros da equipe que tem, da NBA que tem também, tá? Mas o do Houston é o mais brabo. Essa informação. Boa. Sabia que tinha essa informação em algum lugar aqui. Soltei aqui de memória, não lembrava direito. Deve ter sido ser muito consumidor de conteúdo palmeirense, viu, Gibas? Deve ter sido nos rescaldos aí de Leira Pereira. Certamente não, cara. Certamente não. Muito. Você foi o primeiro a me mandar aquela do almoço do Dia das Mulheres, né, do Palmeiras. Pô, mas foi bom demais, não foi? Foi interessante. 150 gramas e nada mais. Gibas, hoje aqui a ideia, como falei lá no começo, é trazer Jokic primeiro para agradecer, né? Tem certeza, Gibas, que chegou apenas esse? Porque tivemos aí durante amanhã, né, uma promessa de coisa lá no Giannis, né? Então, deu F5 até baseado naquela sua informação, Lucas, e nada, né? Nada. Chamado Xi. Cara, tem dias de luta, tem dias de glória e tem dias, né? De desespero. Né? Tem dias de dias. Gibas. Cara, me lembrei agora, dia D, eu falar, tem dia D, que eu me lembrei lá da propaganda do Felipe Figueiredo num podcast que ele vai aí, que ele foi, não sei se vocês viram isso, o Felipe Figueiredo foi convidado para ir para um podcast bem famoso aí do mainstream, que é aquele Inteligência Limitada. Cara, e a agenda, assim, eu nem convido vocês para verem a agenda. Mas para ver o Felipe Figueiredo falar sempre vale a pena, né? Que é o host ao lado do nosso amigo Matias Pinto, lá do Xadrez Verbal. E ele foi convidado junto com o responsável pelo canal Briga História, que é lá de Santa Catarina. Eu esqueci o nome dele agora, peço perdão aqui. Icles, é um nome difícil de falar, por isso que eu esqueci, mas eu também acompanho bastante o canal, até meu professor deu uma entrevista para ele recentemente que eu acabei de acompanhar. E os dois vão dar uma entrevista juntos para esse canal. Eu falei, bem legal, porque vocês vão ver a semana lá, vocês vão ficar um pouco assustados. E os dois, que são caras que eu respeito e que fazem um bom trabalho, né? Eu falei, que legal, né? Aí tava lá só a fotinha dos dois, eu fui ver o título, né? Aí o título era Dia D, acho que era isso, Dia D. Aí embaixo, assim, como que apresentavam os dois, né? Cara, não tinha sequer o nome dos dois no flyer. E tava escrito assim, os caras, dois que manjam de guerra. Isso aí me pegou muito, cara. Me pegou muito. Um salve aí pro Felipe e pro... vou aprender, vou pesquisar certinho o nome dele pra não falar errado aqui. Boa, Gibas. Gostei. Manjão de guerra é demais, né? É verdade, né? Manjão de guerra. Gibas, ele leu Arte da Guerra. O Pix Modalidade veio e passou. Pix Modalidade veio e passou, mas Jokic veio e não passou, né? O Jokic veio e ficou, tomou a NBA, não vou dizer de assalto, né? Foi aos pouquinhos que ele foi conquistando esse espaço, né? Não começou como um titular na NBA, né? Ele foi aos poucos impondo. Icles. Pô, é difícil falar esse nome, mereço um perdão. Salve, Icles. Não é tão difícil não, Gibas. Na propaganda do McDonald's, do Big Mac, falava até picles, né? E vem até uma letra a mais, né? Os hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. Felizmente o Big Mac não patrocina o Café Belgrado, né? O McDonald's, né? O Gibas tá bem... esse corte aqui não vai poder ir para lugar nenhum, né? Felizmente. Ele chega na NBA e não vem como uma escolha alta, né? Como um cara que o Denver é obrigado a apostar nele, né? Uma escolha 40 de draft. Aos pouquinhos vai conquistando a sua vaga, primeiro brigando pela posição titular com o Nurkic, depois se tornando um dos jogadores promissores, né, do seu draft, depois se tornando um jogador potencial estrela, né?
Depois vem a bolha. Na bolha a gente vê o que aquele Denver foi capaz de fazer. Back-to-back MVPs, título, e hoje um incontestável posto de melhor jogador do mundo de basquete, né? Não sei se é incontestável, porque as pessoas podem contestar, porque tem muito jogador de muita qualidade, mas um seguro posto, vamos botar assim, um seguro posto de melhor jogador de basquete do mundo. E em algumas partidas, como a de ontem, isso fica bem claro, né? E a gente vê, Gibas, ao longo do tempo na NBA, uma tentativa de emular. Lá nos Estados Unidos eles chamam que a NBA é a copycat liga, né? Que você vê quem tá se dando bem e tenta copiar, né? Eles usam muito isso também no Criminal Minds, viu, Lucas? Aquela série de assassinatos que os copycat killer é o cara que imita o serial killer. Né? Tipo, às vezes confunde, porque o cara faz igual o serial killer, e aí o serial killer nunca foi pego e tal. Aí fica parecendo que é o serial killer, mas aí, pô, tem que saber qual que é o copycat killer, entendeu? Que é um debate que pouca gente faz, né? Okay. E eu acho que é relevante a gente fazer aqui. Você acha que os influencers de Instagram, etc., de alguma forma contribuíram para diminuir o copycat de serial killer? Porque antes você queria ser fã de uma coisa diferente, assim, e não tinha opções, né? Os famosos eram pessoas da TV, jogadores, né? Ou um serial killer. Filmezinho. Artistas, né? Ou serial killer. Hoje em dia, velho, se você quiser ser um fã do Café Belgrado, você pode. Tem pessoas que dizem que são nossos fãs, né? Você quer ser um fã não chega a esse ponto, né? Porque geralmente o fã é outra coisa. Acho que a gente não tem fã. Mas pessoas que dizem que são. Não, a gente tem usei essa palavra. Gosto essa palavra porque pessoas dizem que são fãs do Café Belgrado. Não, beleza. Mas você acha assim, no sentido de fã? Não, nunca. Acho que a gente não tem. Mas, por exemplo... Mas acho que, por exemplo, a Virgínia tem. A Virgínia, uma legião de pessoas que dançam, tem. Uma legião de pessoas que, sei lá, botam uma camisa na cabeça e fala que são mulheres, né? Humoristas, tem, né? Você já viu esse tipo de humor? Que é um cara que botou um cabelo na cabeça e aí faz piadas. Tem. E tem muita gente que vai lá e faz parecido, né? De conteúdo nunca vi. Então, o fato de ter tanta opção para você ser fã e poder fazer o seu próprio vídeo imitando aquilo ali com uma tranquilidade muito maior do que você ter que cometer um assassinato. Entendi seu ponto. Acho que tem salvado vidas, velho. E aí, na hora de criticar a influência é fácil. Agora, na hora de reconhecer que tá salvando vida, ninguém salva, ninguém diz. Como é uma argumentação muito fundamental para a gente debater até a questão da tecnologia no século XXI, eu não vou concordar já, tá? Claro, mas eu vou fazer um estudo de caso. Prometo que em 4 anos volto com a resposta. Boa. Tem que fazer estudos alongados, né? Claro, até para ter a ideia no tempo, né? Ver como que a ideia se move, etc. Enquanto isso... Ótima hipótese. Intrigante, vamos dizer assim. Enquanto isso, você aguenta aí, né? Os influencers trazendo às vezes até gritos. Não, né? Respeita, né? Porque hipoteticamente eles podem estar salvando vidas. Estão salvando vidas. Gibas, então, como a NBA é copycat, né? Procura imitar, emular o que dá certo, e a gente viu isso de alguma forma com o Golden State, por exemplo, você pensa no Curry em 2015, pensa no Curry isoladamente, né? Como um ponto um cara dentro da história da NBA, certo? Ele é um ponto absurdamente fora da curva. Agora, se você pensa no que o Golden State do Curry fez, né, para aquele tipo de sucesso, e vê para onde a NBA caminhou, né, nos últimos 8, 9 anos, você vê que hoje não parece mais uma coisa tão extraordinária que aquele Golden State fez. Quando você pensa no time de 73 vitórias, você não vê como uma coisa assim, nossa, o que esse time fazia que ninguém é capaz de fazer, né? Você vê algumas equipes que tentam fazer coisas bem similares, né? Lógico que o Golden State é bem rebuscado, né? E é diferente o ataque dele em relação aos outros, mas muitos elementos dos ataques do Golden State são feitos, né? E coisas que o Golden State fazia lá atrás já não funcionam, né? A NBA se adaptou para combater esse tipo de coisa. Uma jogada muito clássica daquele Golden State era o Elevator, Gibbs. Lembra do Elevator? Lembro do Elevator.
Dois bigs faziam uma parede dupla lá, que antes da parede se formar, da porta se fechar, o seu chutador passava por ela, né? Klay Thompson, o Curry. Hoje não tem mais elevator, porque o cara que supostamente ia cair no elevator já vai fazer a troca, né? Já vai reconhecer o elevator e vai todo mundo trocar naquela posse ali, e o elevator, você apenas gastou o tempo, né? Daquela jogada, porque o time já sabe como defender aquilo ali, né? Então, algumas coisas a NBA vai se adaptando e outras coisas a NBA vai incorporando, né? E a gente fica pensando, poxa, mas o Jokic é um cara muito único, né? Claro, todo jogador, toda pessoa é única, toda pessoa é especial. Nossa mãe diz isso desde sempre, né, Gibas? E a gente lê isso também em muitos livros, né? E até em textos, e até talvez uma influência de autoajuda possa ter dito isso para você já. Mas o Jokic, ele é um cara único de 2 e 12. É mais fácil ser um cara único de 2 e 12 do que ser um cara único do meu tamanho, né, Gibas? Então, o Jokic, ele tem uma visão de quadra especial, uma capacidade de pontuar ao redor da cesta especial, né, um tamanho especial, né? Tudo isso é muito difícil de que você encontre pessoas capazes, pessoas que tenham já toda essa predisposição, mas outras coisas, o que ele faz, né, o que ele efetivamente faz, as jogadas que ele faz, né, o que ele tenta, os times da NBA podem tentar, dentro das suas realidades, né, incorporar ou contra-atacar. E a ideia desse episódio é assim, Gibas, fazer um ódio ao Jokic, né, porque ele é um único, ele é um primeiro, ele é um desbravador, mas e aí, o que vem depois, né? A gente chama alguns de mini Jokic, né, ou a gente fala, isso aqui faz coisas que só o Jokic sabe fazer, faz melhor, mas só o Jokic que faz isso aqui, né? E a gente vai vendo outros times tentando trazer alguns elementos pro jogo. Hoje a gente tem bigs muito... Como é que eu posso dizer, Gibas? Eu não quero ser desdenhoso com o passado, né? Tivemos, inclusive, eras de super pivôs, né? Super pivôs eram os dominantes da NBA, mas acho que dá para dizer que a gente tem bigs muito versáteis hoje, né, Guilherme? Tem bigs que fazem muitas coisas com muita técnica, com muita finesse, né? Que a gente era acostumado a ver em jogadores apenas mais baixos. É o futuro, Gibas? Muita técnica em todas as posições da quadra, e o que tem a ver com isso? O futuro já começou, né? A gente tem a era dos pivôs, assim, para pegar assim, o recorte é bem mais específico, né? Assim, não vou tão a fundo, mas a gente tem os anos 90 que foram muito marcados por grandes pivôs históricos, né? E, a gente teve uma transição para os anos 2000, vamos dizer assim, onde os alas pivôs, de certa maneira, também eram, na nossa ideia de hoje, pivôs, né? Jogadores que eram muito internos, que mais ou menos assumiram o domínio ali, né? Se você sai um pouco de Shaq, Hakim, entre outros, tá? Tô resumindo, David Robinson. Mas você passa um pouco a dimensão para um pivô que abre um pouco mais o jogo e que tem um repertório, assim, talvez um pouco mais refinado do ponto de vista de jogo de frente para a cesta. E aí você tem Tim Duncan, você tem Kevin Garnett, você tem Dirk Nowitzki, que são todos revolucionários a seu modo, né? E aí, claro, tem as versões um pouco menos interessantes, mas também grandes historicamente de jogadores dessa posição, né? Que é Rashid Wallace, Zach Randolph, entre outros, assim. Eu tô citando assim de cabeça, sem muito cuidado, mas para situar um pouco do que eu tô falando. E eram jogadores, Lucas, que a gente vai ver jogo hoje, né, dessa época, né? O Paul Gasol era posição 4, né? Ele pegou um pouco de transição, jogou um pouquinho na 5 ainda, mas ele chega a NBA com posição 4. Uma época em que o jogo, né, o garrafão era muito congestionado, né? Era impressionantemente congestionado pro que a gente pensa hoje de basquete, né? Cara, o que a gente viu recentemente, 2014, tá? Vídeos do título do Spurs, cara, um monte de jogada com linha de passe dentro do garrafão, uma coisa que hoje é impensável, né? Faz 10 anos só. Essa transição, então, essa época dos ala pivôs dominantes, assim, eles foram dominantes até assim, um bom tempo, sabe? Um bom tempo. Acho que a NBA passou por várias mudanças e continua passando. E é difícil precisar quais foram os jogadores que não são o Curry. O Curry é um ponto que ninguém discorda nunca e pronto.
Mas assim, quais jogadores que não são Curry, mas que também influenciaram em mudanças táticas fundamentais, né? Mudanças de estilo fundamentais. Acho que a gente não está pronto ainda para fazer uma linha assim, a não ser que quando a gente coloca o Curry, porque a gente precisa ver para onde o jogo está indo, né? Eu acho a gente cita o Curry como exemplo porque foi um cara que meteu mais bola de 3 na história, que é o símbolo do Golden State Warriors, que acelerou o jogo e que jogou em dinâmicas ofensivas únicas, que potencializou muita coisa, etc. Né? Então é mais ou menos fácil. Agora, outros jogadores que são. Eu não estou falando dos melhores, claro, para mim o Curry é um dos melhores do nosso tempo, mas eu não estou falando quais são os melhores, tá? Mas o impacto, né? A gente sabe, né, que a influência que o Shaq desempenhou para a NBA ser o que foi, jogadores que mudaram o jogo. Mas assim, quando o Shaq chegou, tinha um Shaq para cada time, né? Na verdade, a NBA mudou as regras, mas não tinha. Todo mundo agora tem que ter um Shaq. Em geral, que cada time tinha que ter alguém para parar o Shaq. Me lembro assim que jogadores que assinavam um contrato para ser o cara que vinha do banco para fazer falta no cheque. Não era exatamente a ideia do copycat, né? Muito por conta do fato de que você não emula cheques. Cara, mas no caso do Jokic é difícil você pensar que você pode também copiar, e ainda assim a gente está trabalhando com a hipótese de que ele faz coisas tão relevantes que dinamiza ofensivamente potenciais transformações que outras equipes começam a olhar para isso como possibilidade, não de ter um próprio Jokic, né, mas de que o jeito que o Jokic joga, e cara, qual é o jeito, né, que o Jokic joga? O Lucas trouxe algumas noções, né, mas assim, o jeito do Jokic joga é desbloquear muita coisa. Então eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos passando aqui por uma transição, vamos dizer assim, de não sei desde quando mas o fato é que é um movimento ascendente de uma super especialização dos ataques no sentido de serem a cada novo ano mais e mais imarcáveis, sabe? A impressão que dá é que os ataques estão muito, assim, um ascendente imparável. E acho que o Jokic é um pouco parte disso e ele desenha a sua função nesse sistema. E aqui, Lucas, acho que é uma coisa que vale a pena conversar a respeito. O Jokic vem como uma resposta num período que a era dos pivôs tinha acabado. E aí eu coloco o Jokic ao lado do Embiid nessa reflexão. Porque o Jokic e o Embiid, eles são jogadores diferentes, que fazem coisas diferentes, são dominantes de maneira diferente, mas são igualmente dominantes, tá entendendo? O jeito que eles dominam é diferente, mas eles são igualmente dominantes. O Jokic e o Embiid, eles vieram como resposta para dá para dizer até um longo período em que pivôs não foram mega relevantes na NBA. Tô falando desde a era ali do final do final do San Antonio Spurs top até a chegada desses dois jogadores. Não me lembro de pivôs que tenham definido coisas na NBA nesse período, Lucas. Tô cometendo alguma injustiça? Tô esquecendo de alguém? Se a gente for pensar em MVP de final, né? Vai demorar muito para aparecer um na lista. Acho que vai ser desde do Duncan, talvez. Acho que o Shaq foi antes do Duncan, né? Porque quando o Heat ganha é o Wade, então acho que vai ter o Duncan ali em 2007. 7 foi o Parker ainda. 7 foi o Parker? Então 2005 foi o Duncan. Em 2005 foi o Duncan. Muita gente achou que tinha que ter sido o Ginobili. Então foi o Duncan, aí depois vai ser o Garnett, não vai ser lá no Boston. Aí vai vir Kobe, vai vir LeBron, né? Muito LeBron. Tem o Dirk, né? Mas o Dirk jogava com outro pivô, né? O Dirk acho que não é bem o que a gente considera um pivô. Hoje ele jogaria diferente na NBA, imagino, né? Mas se você quiser forçar ali um Dirk como um big, né? Já faz bastante tempo de qualquer forma, né? E aí, Gibas, tivemos caras com tamanho de pivô, como tivemos o Durant, né? Com BMVP de final. O Durant é um cara tranquilamente da altura do Jokic, um pouquinho maior, mas nunca foi um pivô, sempre foi um 3 ou um 4, né? E um jogo que se assemelha muito com um mais tradicional 3 e no 4, não tem nada tradicional no Durant, mas o diagrama dele na quadra, digamos assim, né? É natural para essas posições, mas com
uma movimentação especial, um tamanho especial, né, com as características que fazem do Durant ser tão único. Mas Big a gente vai ver o Jokic mesmo depois desse tempo todo, né? Como MVP de final, tivemos Anthony Davis super relevante na bolha, vamos sempre dar um mérito também para os grandes bigs que passaram. O Bosh também era muito importante para o Miami, mas não eram donos do time, né? Eu vou até passar uma lista aqui, Lucas, dos pivôs que foram ao NBA nessa entre safra, entre o jogo mudava, né? Vamos dizer assim. Porque qual que é a minha tese, que eu tô... Hipótese também, né? 4 anos aí para a pessoa estudar para comprovar ou não. Que a gente teve esse buraco de alas dominantes, né? Alas e guards dominantes, que substituiu o domínio dos alas pivôs. A gente teve a era dos alas pivôs, que era do Duncan, do Dirk. Assim, a gente pode até colocar a era do Dirk junto e colocar aquele título do Dirk como assim, talvez o último momento, porque o título do Spurs seguinte já é outro jeito, né? Não é, né? Claro que o Duncan é relevante, não estou medindo isso, mas o impacto, né? E não era o auge do Dirk também, curioso isso, né? O título do Dirk não é o auge do Dirk. Mas assim, a gente pode até marcar aí, né? Com assim, uma transiçãozinha em que o jogo vai mudando. E olha os pivôs que são ao NBA nesse período, né? Cara, é bem sintomático, ó. Dwight Howard, Andrew Bynum, Tyson Chandler, Marc Gasol, Joakim Noah, Al Jefferson, DeAndre Jordan, Andre Drummond, Rudy Gobert. Tá vendo? Qual é a função desses caras todos? Claro que tem variedade. Teve um período em que o Cousins apareceu. E aqui acho que vale a pena uma notinha de rodapé pro Cousins que eu vou passar pro Lucas, tá? O Lucas tá entendendo onde eu quero chegar. Mas assim, o Cousins acho que é uma carta um pouco diferente de todos esses outros aqui. Mas de resto, Lucas, até apareceu o Embiid no primeiro All-NBA em 2018, e a partir dali, Jokic e Embiid já no próximo ano, e aí muda. Aí aqui não tem título ainda, mas aí esses dois chegaram e falaram assim, peraí que dá pra ser pivô na NBA ainda. Mas olha o espaço, né, dentre aquela época que os ala pivôs eram os melhores jogadores da liga, etc. Olha o espaço de tempo. Olha o tanto de pivô que jogava. E os alas pivôs desse período que eu tô falando aqui também não eram os melhores do time, né? Tanto que começou a ter Kevin Durant voltado para a posição 4 no NBA múltiplas vezes. A gente tem um pouquinho de Kevin Love, um pouquinho de Blake Griffin. Mas assim, vocês sabem o que aconteceu com essas carreiras. São bons jogadores, etc. Mas já é o jogo mudando, já é outra coisa, né? Esses caras eram muito eficientes jogando de frente, jogando em velocidade, jogando em transição. Ainda não dominantes, ainda não centro dos ataques, mas ainda cruzando gerações, né? Você tem uma geração que tem ala pivô o Blake, que corria muito e pulava, enterrava, e você tem o Duncan, que estava veterano jogando de costa, claro que tinha jogo de frente, mas não quicava a bola. O Duncan não driblava, sabe? O Duncan não trazia em transição. O Duncan tinha um monte de motivos para ser um dos melhores da história, como considero. Mas não é disso que nós estamos falando, não é o tipo de jogador que nós estamos falando. Então, cara, nós estamos pegando essa transição e vão aproximando, chega uma hora que eles olham pro pivô como um grandão que dá toco, que corre, que defende, que protege o aro, que faz screen e voa para ponte aérea, até chegar o Jokic e o Embiid. E eu peço para você fazer uma nota de rodapé pro DeMarcus Cousins, porque eu acho que ele pode ter sido, sabe, o quinto Beatle, o Beatle que não foi, o Kit que não deu certo, né? E o baterista que quebrou o braço entrou o Ringstar? Pode ser. Gibas, e ele teve ainda, né, pra jogar sal na ferida, né? Acho que é essa expressão, né? Só na lesma. Não, é sal no sapo, né? Sal no sapo mata o sapo, mas Não, sal na ferida parece que arde. Nunca joguei sal na ferida, né? Então, no lugar de fala. E eu até gosto de entrar no mar quando eu tô com feridinha, né? Porque cria a casca da ferida, né? Então, não sei por que existe essa expressão. Se tiver alguém da área da saúde que possa explicar pra gente, muito obrigado. Mas, Gibas, o DeMarcus Cousins, se ele entra como prospect hoje, ele é a primeira escolha. As pessoas vão dizer, porra, ele faz muita coisa aí que a gente só vê o Jokic fazer. E para jogar sal na ferida, como eu disse, o técnico dele era o Mike Maloney, né? O técnico que ele gostava, que era o técnico onde ele tinha tido mais sucesso, que o Kings estava começando a parecer que ia tomar algum tipo de jeito, era com o Mike Maloney. Ele foi demitido do jeito meio
assim, que ninguém entendeu, os jogadores ficaram putos, a torcida ficou puta, e o Denver aproveitou, e o Kings meio que se desmanchou, né, e o Isaiah Thomas, depois que o Denver foi campeão, o Isaiah Thomas tweetou, aí, DeMarcus Cousins era pra ser a gente, né, um pouquinho de consciência superlativa de si mesmo, né, comparar Jamal Murray e Jokic com Isaiah Thomas e DeMarcus Cousins, mas eu entendo mais ou menos o que o Isaiah Thomas tá falando, né, porque o Cousins, ele tinha muito talento, nunca teve a tranquilidade do Jokic, né? O Jokic a gente vê ele brigando, né? Xingando, reclamando muito, faz parte do jeito que ele joga, mas até quando ele faz isso com uma sapiência, né? Que o DeMarcus Cousins nunca teve, né? Esses dias ele sabia que a bola ia ser do Denver se tivesse a revisão, ele parou para amarrar o sapato na frente de onde seria cobrado o lateral, né? Para o juiz não dar a bola na mão do cara, para dar tempo do técnico olhar no replay e pedir o desafio, né? Então, assim, a cabeça no lugar do Jokic o tempo todo, né? Ou 99% do tempo, o DeMarcus Cousins nunca teve. O talento, acho que existe um gap bem grande, né? Não dá para tirar de xereca, não sei se é assim que usa essa expressão, viu, Gibbs? Mas não dá para tirar de xereca o que o Jokic faz. É quando você, tipo, fica, tipo, você se dá muito... Boa. Então usei errado, mas não dá pra tirar de xereco de qualquer forma, né? Mantendo o que eu disse. Cara. Acho que eu vou deixar você usar do jeito que você quiser, que é bom demais. O que o Jokic faz, né? É muito especial para dizer assim, pô, o DeMarcus Cousins poderia ter feito igual se tivesse tido mais chance, né? Pô, ele teve muita chance, né? Passou anos na NBA, teve ótimos momentos, foi ao NBA, mas ele nunca teve o desprendimento ofensivo do Jokic, por exemplo, né? O Jokic tá sempre procurando a melhor jogada possível. O DeMarcus Cousins muitas vezes tomava decisões ruins em quadra, né? Então, uma coisa que diferencia muito, né, eles dois. Mas tamanho, visão de quadra, o DeMarcus Cousins tinha para o tamanho, era especial para o tamanho, né? O número de assistência dele na época era alto para pivô, e não era uma era que você fazia o jogo passar por ele, né? E ele é um desses caras, Gibas, que eu responsabilizo aqui por esse gap que você falou, né? Acho que ele, o Anthony Davis também é um responsável por esse gap. Acho que o Anthony Davis não foi o dominante como deveria ter sido quando estava lá o espaço para sê-lo, né? Muito por conta de contusão, né? Mas acho que não só isso. Acho que ele optou por muito tempo por jogar de um jeito, não quero ser o Big, sabe? Quero ser o Tim Duncan jogando ao lado do Rajon Nesterovic. Acho que era isso o sonho dele. E também o Karl Anthony Towns, né? Escolhas 1, escolha 3, né? O DeMarcus Cousins escolha 3, escolha 1, Anthony Davis e Karl Anthony Towns, jogadores que não aproveitaram aquele espaço que tinha ali, né? Acho que o Porzingis também veio da mesma época, né? Do Jokic, mesmo draft, se eu não me engano. Um pouquinho depois. Porzingis? Acho que é 14 também, né? O Porzingis. Acho que é 14 também, né? Então, assim, por um motivo ou outro, não chegaram dominando e ocupando o pedaço, né? E o Jokic e o Embiid fizeram por onde, somos os melhores do time. Lembro aqui, né? O Embiid não era certeza ser o protagonista do time, tinha outras escolhas na equipe, né? Era um time que atraiu o James Harden, por exemplo, também, né? Já com 15. O Embiid. Porzingis 15, né? Então, os caras se impuseram, né? E trouxeram esse jeito de jogar. Acho que o Jokic é um cara, Gibas, que de alguma forma o Embiid é um cara que de alguma forma viu o sucesso do Jokic de uma maneira e tem tentado fazer o que ele pode dentro daquele sistema dele, do jeito dele, né? E aí quando eu falo assim, vamos tentar fazer o que o Jokic faz, não necessariamente eu ter um jogador tão bom como o Jokic. Assim como muito chutador, hoje na NBA que tem volume, não é tão bom jogador quanto o Curry, mas ele é um chutador muito competente que eu posso fazer algumas coisas que o Curry faz, sabe? Então eu posso dar um diagrama da quadra, deixar o diagrama da quadra, né, um pouco mais parecido com o que o Golden State faz, porque eu sou muito bom em um aspecto ou outro do jogo, chutar recebendo bloqueios, né? Sei lá, o Duncan Robinson faz isso muito bem, chutar recebendo vários bloqueios na mesma jogada, se deslocar e fazer a cesta de 3 pontos, né? Mas para por aí, né? Qualquer tipo de frase que contenha Duncan Robinson e Stephen Curry juntos, a não ser que seja Stephen Curry é 1 trilhão de vezes melhor que o Duncan Robinson, né? Mas você tentar fazer coisas, né, que, sei lá, você tem um pivô que pode fazer um mão-mão.
A gente vê o Bam Adebayo fazer isso muito bem, né? O Bam Adebayo é um bom criador a partir da posição 5, né? A gente vê muito Sabonis, a gente vê muito Şengün. Dificilmente o Şengün teria a carta branca que ele tem hoje para fazer o que ele faz, se desenvolver da maneira que ele faz, se o Jokic não tivesse andado primeiro, né? Só que o Jokic andou para ele mesmo correr, né? O Jokic andou e correu e depois pegou a moto e subiu nela e tá fazendo o grau que chama, é? É grau? Quando você dá um grau na moto, você levanta o pneu da moto e fica fazendo manobras. Acho que é grau, hein? Não domino. É empinar, não é empinar? Você tá falando? É do funk, né? Acho que você tá confundindo. O... Não, uma estatística. Quero estatística aqui. Mas... Em 2024, o time que mais usa poste, né, jogar de costa para cesta, é, claro, o Denver Nuggets, com 8% de suas posses, tá? Essa estatística só está disponível a partir de 2015, né? Antes não era medida, ou não está disponível para o meio que o Café Belgrado tem acesso, que é o NBA Stats Advanced. Em 2016, né, 8 anos atrás, o Spurs era o que mais usava, com 14%. Então, assim, 14% das posses é o time que mais usava poste em 2016. Isso mudou para 2024, 8%, sendo Jokic. Tem times hoje, Lucas, até do ano passado aí, Gibas? Porque talvez o... O ano passado tinha o Embiid também. É isso que eu ia comentar. Quem usa muito também é o Bucks. O Bucks gostava muito no ano passado. Denver, Bucks, Pelicans e Sixers. Especificamente por conta de Jokic, Giannis, Zion e Embiid, claro. E é bem pouco, né? Agora um dado interessante até para mostrar como que ainda... Quais são os pivôs da década passada jogando na NBA de hoje ainda? Porque assim, a gente está colocando então que os pivôs hoje são... Não é que os pivôs são, né? Alguns pivôs estão conseguindo seguir a trilha do Jokic. A gente fala do Şengün, a gente fala do Sabonis. O Sabonis, não é por acaso que o Sabonis não dá certo no começo e agora é um baita jogador. Tem a ver também com o jeito que olham para ele, como o Lucas falou, para fazer uma mão a mão, você tem que ter um tipo de finesse, um tipo de leitura, um tipo de recurso, um tipo de noção que alguns jogadores não têm. A NBA estava indo por um caminho que pivôs eram os caras duros, que corriam, que marcavam, era o Towson Chandler, era o DeAndre Jordan, era o... Enfim, citei vários já. Agora, olha que interessante, o time que menos, o segundo time que menos faz poste hoje, o primeiro é o Brooklyn, né? O Brooklyn, você fala, pô, de fato, o Brooklyn não tem bem para quem fazer poste, 1% das postas. Tem jogo que eles não fazem. Tem jogo que eles não fazem. Mas quem tá junto com eles nessa é o time que tem 2 pivôs de elite da NBA. O Cavs, que tem Jarrett Allen e Evan Mobley. Não são pivôs de elite no sentido de os melhores pivôs, mas estão entre os melhores pivôs da NBA. Não tá ali no topo, mas, pô, ninguém vai dizer que esses dois não são dos melhores. Mas a função deles é parecida com aquele de antes, Lucas, com aquele pivôzão por onde o jogo só rodeava, né? O Mobley é um debate o que vai ser o Mobley, ele é bem novo ainda, mas ele não parece estar se especializando nisso. Não parece ser por aí que ele deve ir. E a vantagem que ele cria não costuma ser muito assim, né? Ele é mais ele é alguém que é usado a partir de vantagens criadas. Aí ele pega a lobby, ele ataca com mismatch assim, já em velocidade, ele é muito ágil para isso, Jarrett Allen também. Mas assim, Jarrett Allen, Evan Mobley, que são 2 pivôs do nosso tempo, que são muito bons, eles sobrevivem não sendo o Jokic. Então existe aquele caminho ainda, né? Mesmo os melhores, você pega, por exemplo, o Porzingis já é outra coisa. É um 5, tá sendo um 5, mas também não é um criador de vantagem. O Porzingis é um aproveitador de vantagem, é um cara que pega a bola livre e chuta, é um cara que corre muito bem, faz bloqueio e vai em direção à cesta. Então, a questão, e assim, a única maneira de criar vantagem não é jogando poste, né? Assim, é uma das possibilidades. Mas eu acho que, sobretudo, é ser tecnicamente tão relevante que o seu andar pela quadra é uma ameaça constante, obrigando as defesas a desequilibrarem para te parar. E aí eu te pergunto, Lucas, quem são os filhos do Jokic aí, que assim, não é filhos, mas herdeiros do Jokic,
da atualidade, do futuro, e assim, acho e quero colocar o Embiid nessa conversa, ele não tá jogando essa temporada, mas acho que o Embiid também é um pouco isso, embora seja bem diferente, né? O Embiid não é... O Embiid, ele atrai a dupla marcação, basicamente porque não dá pra parar o cara. De frente pra cesta, ele virou um assassino das áreas, né? De frente. Cara, ele achou um cantinho dele do mid-range ali que ele é imparável. Não tem o que fazer, você tem que tirar a bola da mão dele. Então não é só de costa pra cesta, mas claro, quando ele posteia, ele recebe dobra, porque o bichão é uma máquina. Então existem jogadores assim ainda na liga. Mas em geral, a média, a impressão que eu tenho, é que a média são os que são os cumpridores, são os que aproveitam vantagem, são os defensores, são aqueles que correm muito bem, sobretudo que protegem bem a aro. E aí tem essa nova faceta que boa parte dos times não gosta de ter nenhum problema, assim, nenhum dos 5 que não espace. Então, alguns times optam para ter sempre um 5 que seja ainda chutador. Não são todos, né? Vários gostam de jogar com 4 abertos. Muita gente até debate isso. 5 muitas vezes aberto também ferra um pouco o espaçamento, sabe? O espaço dos 5 abertos não é... Tem alguns times que jogam assim, mas não é obrigatoriamente para você ser moderno, você tem que jogar com 5 abertos. Dá para jogar com 4 abertos e um 5 que joga ali no Dunker Spot, que venha para fazer o roll e ataque a cesta, enfim. Então, assim, a posição 5 da NBA hoje, ela tem variações. Eu tô pedindo para que você me ajude a mapear aqueles pivôs que são utilizados como catalisadores de vantagem imediata, assim. E eu acho que a gente falou de alguns aqui já. Acho que a gente cobriu bem boa parte deles, Gibas. Eu vou chegar lá, mas antes eu quero trazer uma pequena provocação aqui, né? A gente está tratando muito como... sou um provocador, Gibas. Problematizador até. O Jokic, ele é um expoente de tudo isso, mas talvez o Jokic tenha tido essa chance porque foi visto que, cara, o Draymond Green pode ser um criador na posição 5, sabe? Então, o Draymond Green... Mandou base agora. O Draymond Green, de alguma forma, lembra que teve uma época que todo mundo procurava o próximo Draymond Green no draft? E aí ficou, cara, é meio impossível achar um Draymond Green no draft, né? Jogadores não são talhados para ser o Draymond Green, né? Então vamos tentar aqui ver se dá para fazer o jogo andar de outra maneira, né? Com um 5, né? O quinto homem sendo também responsável de alguma forma pela criação. Normalmente o Jokic lá no começo da carreira, ele enfrentava bigs que marcavam lá embaixo, né? E aí o Jokic tinha muito mais espaço para trabalhar. O Draymond Green até hoje ele recebe muitas vezes a bola com muito espaço para fazer passes em muitos ângulos, porque o marcador dele não está em cima dele, né? Então, de alguma forma, o sucesso do Draymond Green também, né, fez com que as equipes olhassem para outras maneiras, outros criadores que não necessariamente, né, o seu craque do time, né, no caso de um LeBron, no caso de um Big, né, de um 3, um 4, um cara que já é mais encorpado, ou do seu armador, do seu lead guard, digamos assim, né. Então o Draymond Green também foi um desses caras que a gente pode colocar aqui como um big que cria, né, e talvez até um precursor, mas é que o Jokic é muito mais óbvio, muito mais notório o que ele faz, né, porque além dele ser muito maior do que em tamanho, né, em lateralidade do que o Draymond Green, ele também é o melhor do time, né, ele é a função, ele tem a função principal do time, né, em alguns jogos o Jamal Murray vai fazer mais pontos na série de playoff e tal, mas não se engane, né, o espaço aparece ali para o Jamal Murray por causa da gravidade em torno do Jokic, né? Então ele acaba se tornando o grande expoente disso aí tudo, e acho que vai ser muito difícil até chegar alguém que a gente possa comparar com o Jokic, né? No que ele faz. Acho que a tendência é que mais jogadores altos como o Jokic hoje pensem assim, poxa, eu quero ser o Jokic, né? Do que eu quero ser o Rudy Gobert. Então isso demora um pouquinho na formação, quando você trabalha em base. A gente teve um episódio com o Ailton Teste, né? O Ailton Teste, um agente brasileiro,
da NBA, e ele fala muito sobre isso, né? Não, agora os times estão procurando tal função num jogador, né? Agora os times estão procurando tal função num jogador. E aí isso mexe com toda a base, né? Todo atleta de base é mexido por essa expectativa dos times da NBA, né? Então o Curry abriu portas e portas, né? E o Jokic vai abrir algumas janelas, né? Porque primeiro você tem que ser grande, né? Para você crescer o Jokic, primeiro você precisa ter 2,10, né? Pelo menos, né? E isso já é um sarrafo, né? Muito alto, né? Assim, com perdão do trocadilho. Então, Gibas, temos hoje na NBA alguns jogadores que a gente vê o jogo fluir através deles, né? Acho que citamos a maioria aqui, o Jokic, o Embiid, né? O Sabonis é um dos líderes em assistência da NBA, é o líder do seu time, um dos caras que mais faz triplo-duplo na NBA. Né? Temos o Adebayo, acho que o Adebayo no Heat ele tem menos isso da assistência, do número de assistências, mas tem muito por onde se começa a ação ofensiva, né? O Heat é um time que ataca mais lento, então nem sempre é aquele último passe incisivo, é um time que demora um pouquinho para atacar a vantagem, mas provoca o mismatch e vai com paciência buscar aquilo ali, mas se a gente comparar com os bigs do passado, a média de assistência dele é bem boa. Tem o Alperen Sengun também, um jogador que a gente vê muito, né, do que ele faz, né, acho que é influenciado pelo sucesso do Jokic já. E aí, Gibas, a gente vai ter sempre aqueles caras mais que são um pouco menores, mas que às vezes são usados na posição 5, sabe? Mas não como cara de ofício, né? A gente vai ver o Zion, às vezes é utilizado na posição 5, e a gente até comentou no episódio recente aqui sobre o Pelicans, né? De como ele tá envolvendo muito mais os companheiros nessa temporada, e é um cara que provoca mismatch e provoca marcação dupla, como você estava tratando antes, né? E que sabe usar o seu tamanho para jogar no poste baixo. Tem que ver ainda o que vai ser o Paulo Banchero no futuro, né? Não sei se ele vai conseguir ser um 4, um 4 mais encorpado, mas é um cara que joga esporadicamente na posição 4 e é um criador de vantagem. Cara, acho que a lista tende a crescer com o tempo, né? A gente tem jogadores um pouco mais assassinos das áreas vindo nessa geração de pivôs, o Wembanyama, Chet Holmgren. Acho que eles são um pouquinho mais finalizadores do que facilitadores, mas sei lá, velho, o primeiro ano desses caras, para onde é que o jogo vai, né? Ninguém sabe. Eles certamente vão ter muita influência nisso. E o futuro, Gibas, imagino que o futuro vai ser bem influenciado por essa nova porta que se abriu, né? E eu fico imaginando, sei lá, um jogador como o Horford, né? Super técnico. A gente falou que o Cousins poderia ter sido outra coisa, acho que o Horford poderia ter sido outra coisa também, né? O Horford chega no NBA que a função do Big é ser parrudo, defensivo e tal, mas ele tem muita técnica, né? E até hoje ele se sustenta na NBA fazendo coisas que poucos fazem, né? O Horford ficou um pouco perdido aí nesse meio, sendo dominante, né? Sendo um grande jogador. Penso assim um pouco no Towns. O que pode ser o Towns, né? Assim, o Towns tá lesionado. É um 4 que joga com um 5, né? Um 5 bem da década passada mesmo, né? Já era dominante, aliás, na década passada. O Towns, numa chave aí de ser no Big, cara, eu fico pensando no que ele pode ser. Claro que esses caras todos têm que sobreviver dos dois lados da quadra, né? O que parece ser bem impossível para alguns deles, mas, pô, às vezes não fica impossível, né? Dependendo do tipo de acordo que você faz, do tipo de estratégia que você usa. A gente tem uns caras que são meio o Jokic que não chegou a ser o Jokic, assim, né? Tipo, a gente fala bastante do Sabonis. O Vucevic eu acho mais parecido, né? O Vucevic é um cara que o jogo passa muito por ele, assim. A melhor maneira dele jogar é sendo um cara que cria muito para os outros. Eu acho que ele tem esse potencial, ele sabe ser agressivo, ele não é exatamente um facilitador, sabe? Mas não sei, acho que talvez tenha chegado um pouquinho antes na NBA. Acho que se ele chegar agora, a gente ia ter outra leitura, mas ainda há tempo, né? É um time que joga num time que precisa bastante dele. Ontem tomou um sorro no primeiro quarto, eu tava perdendo de 400 pontos, né? Pegando a lista dos pivôs ainda da nossa atualidade aqui, né?
A gente tem, assim, tem um cara que eu acho que não vira 5 pelo jeito que o time joga, mas também um pouco pelo que ele é. Mas é o Julius Randle, eu acho que é um jogador bem especial, assim. Ele é um pouco o Zach Randolph atualizado, assim, sabe? Ele é um 4 com um jogo próximo a 6, mas ele abre muito também, joga de frente. Acho que ele é mais um debate sobre o que virou a posição 4 do que propriamente o que virou a posição 5, né? Até por isso não joga muito na 5. Um cara que é parecido com o caso que eu falei do Vucevic é o Valanciunas. Pô, cara, o Valanciunas é sempre muito impressionante para mim. Ele sempre joga muito bem, sempre é muito técnico, assim, sempre muito fornece muitas coisas pro time. De novo, né, tá num time que usa bem, assim, o que ele sabe fazer, mas não por muitos minutos. E o que ele fica em quadra, velho, ele é legal de ver, né? Prestem atenção nele. Curioso a quantidade de pivôs estrangeiros que eu falo para quando eu vou falar nisso, né? Em geral europeus, mas tem um caso americano que eu acho que vale comentar e colocar nesse debate, Lucas, que moldou totalmente seu jogo, né? Chegou na NBA para ser esse outro cara aí, chegou na NBA para ser o cincão moderno da época e, cara, virou o cincão moderno da nossa época, que é o Bam Adebayo, né? O Bam Adebayo é assustador como ele vai evoluindo ao longo das temporadas. É um pivô extremamente competente no que os outros fazem, né? Vamos dizer assim. Ele é capaz de fazer tudo que o Gobert faz, e não é pouca coisa fazer tudo que o Gobert faz. O Gobert é pivô defensivo da geração. Cara, acho que boa parte dos técnicos da NBA preferem o Adebayo ao Gobert, embora o Gobert tenha tudo que... O Gobert é chatão, né, velho? Fui falar que os juízes colocou aposta. Esse juiz marcou minha falta porque ele tem... O cara mete essa, cara, né? Velho, o Gobert é chatão. Cansei do Gobert, velho. Show bela. Agora, o Adebayo, ele faz tudo que o Gobert é capaz de fazer na defesa. Até melhor, eu acho que ele defende melhor perímetro do que o Gobert. E no ataque, cara, ele não é um Jokic. Acho que tá longe de ser um Jokic. Mas o que ele tá criando também, Lucas, num contra um, de drive, de, assim, força em direção à cesta e capacidade de identificar quando ele cria a vantagem e alimentar os companheiros. É um dos grandes nomes dessa geração. É o único, assim, de todos que a gente mencionou aqui, acho que é o único estadunidense, né? Tem o Zion, né, que a gente fala um pouco, que é um... Cara, o Zion pra mim é um 5, sabe? Quando joga, ele joga 2-5. Pelo menos pensando no 5 do nosso tempo, ele é um 5. Ele é um 5 do nosso tempo, moderno pra caramba, atlético pra caramba. Ou ele é um 4 do, sei lá, não sei desde qual o 4 que ele é. É um 4 único também. Então acho que o Adebayo é um pouco um pivô bem antenado, assim, né? Bem moderno. Eu não sei o que vai ser o Lowry Markkanen. Acho que muitas vezes o Utah Jazz gosta da ideia de jogar ele com 5. O Utah Jazz é um dos times que eu falei que gostam de jogar com 5 abertos. Não é comum na NBA. E, cara, tem a nova geração chegando, né? A gente tem, por exemplo, um cara que o time tá um horror, ninguém assiste, cara, mas ele tá dando muito certo pelo que ele foi draftado, pelo que ele veio convidado a fazer, que é o Jalen Duren, né? O Jalen Duren chegou na NBA com 20 anos, num time horroroso, e tá metendo média de double-double. Um jogo bem legal de ver, assim. O Jalen Duren é, por hora, esse, assim, best case scenario, DeAndre Jordan, mas, cara, não sei, né? É um ano só, cara. Um ano só. Muita coisa pode acontecer, né? Uma classe que acabou de chegar. Tem o DeAndre Ayton, que é outro pivô que nem vou nem comentar, senão o Lucas fica chateado. Não, peraí. Mas é um pivô do nosso tempo que ficou meio no meio do caminho, né? Ele é definitivamente um pivô do nosso tempo, Gibbons. Ele ficou no meio do caminho. Ele não conseguiu ser bom ofensivamente. Ele chegou no objetivo dele, né? Ganhou muito dinheiro. Era abertamente o objetivo dele. Então, parabéns. Tem o Nick Claxton, que é, cara, que é muito... Do lado defensivo da quadra, ele é talvez a coisa mais moderna que existe. Assim, é impressionante o que ele é capaz de fazer. Ele defende amador, se precisar. É um negócio absurdo. A agilidade que ele tem defensiva, sabe? Ele não é pesado, mas mesmo assim ele aguenta o tranco, se precisar de defender jogadores mais físicos, né? E ele é muito ágil, perna muito rápido, né, para defender perímetro. Só que no ataque, velho, ele pega a ponte aérea. Ele corre em terra e pega a ponte aérea. Então, tem muito desse híbrido ainda, Lucas, de jogadores que são muito antenados às coisas. Acho que o Derek Lively é um pouco isso.
protótipo do pivô ideal dos anos. Que vai ter lugar, velho. Ele vai ter lugar por muito tempo. Pra caramba. Ainda mais se você tem um time que tem o Luka, você não precisa que você tenha um pivô que crie para todo mundo, né? Você precisa de jogadores que façam um screen e subam para pegar a bola a 15 metros. A NBA tá por aí, Lucas. Tá mais ou menos nesse caminho aí. O que acho que vai acontecer, Gibbs, com todas as equipes é tentar aproveitar assim. O que dá para usar disso aqui que o Denver faz? O que dá para fazer com os jogadores que eu tenho, né? Mas mesmo o Big, como o Derek Lively e tal, vão continuar tendo seu valor. É uma exceção ainda, né? Esse Big que é o ponto focal do ataque, né? Acho que é uma abertura de debate que a gente fez aqui, Gibas, que certamente vai se repetir em alguns outros momentos. Gibas, hora de fazer uma limpa em todos os Pix modalidades que tem pela frente ainda, hein? Lucas, vamos precisar ser bem rápido, porque, olha, Pix tem muito Pix modalidade, viu? podcastbelgrado@gmail.com. A gente tem aí o Pix modalidade, você pode contribuir de diferentes maneiras. Lucas, vou dar F5 porque eu tô sentindo que chegaram muitos durante o podcast. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui, não é a única maneira de ajudar o Café Belgrado, o Pix modalidade, tem a maneira que a gente prefere de coração, que é cafébelgrado.com.br e você se tornar um apoiador e vir para os Giannis, né, que é o nosso grupo do Telegram. Fazendo isso, né, um apoio a partir de R$23, você vem para o grupo do Telegram, mas além disso vai ter acesso a todo o conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores que a gente grava, né, e é muito conteúdo de áudio mesmo, alguns conteúdos de vídeo, né, então essa é a maneira que a gente mais implora, né, ou indica para você demonstrar o seu carinho pelo Café Belgrado, demonstrar a vontade de que o projeto continue existindo. Então, cafébelgrado.com.br, o Pix modalidade é uma maneira muito, muito fofa de ajudar nisso também. É um tipo de apoio, né? E a gente vê, às vezes, repetições, né? Tem gente que só vem pela modalidade, tem gente que vem pelos dois, tem gente que só vem no apoio. Né? O que a gente agradece de forma unânime, né? De forma completa, quem quer que o Café Belgrado continue existindo, né? Seja pessoas que apoiam, seja pessoas que mandam Pix modalidade, seja aquela pessoa que baixa o aplicativo da Aurelo e escuta por lá, porque isso também ajuda o Café Belgrado, né? Se você está ouvindo esse nosso podcast pelo aplicativo da Aurelo, que é de graça, dá para todo mundo fazer isso, né? Você também já está ajudando o Café Belgrado, muito obrigado. Seja espalhando por aí que escuta o Belgradão, também ajuda. É isso, né? A gente pede que vocês continuem fazendo o Café Belgrado existir. Lucas, solta aquela vinheta, por favor. Essa? Não. Do Cardote. Também não. Pix da Paixão. Hoje é nível da Sabrina. Esse Pix é para homenagear a incrível pessoa que ela é e as eternas atuações dela nos Belgrahits. Te amo e bem-vindo aos 30, foi a mensagem do Felipe Henrique Veriato. Pix da Paixão. Givas, posso falar aqui na moral? Na moral. É o casal... Deixa eu tentar aqui comparar. É o Brad e a Angelina que deu certo. Pode ser? Assina embaixo. E é difícil eu concordar com você em comparações assim. Em qualquer coisa, né? Não tem como discordar dessa. Pô, posso fazer o maior esforço que tiver, não consigo. Sabrina, parabéns, desejamos aqui toda a felicidade do mundo. Conhecemos a Sabrina, né? Eu até um pouco mais, Gibbs, do que você, porque ela era uma ávida jogadora do Lobinho, né? Que você nunca foi fã, né? E a Sabrina era impiedosa na aldeia, seja como aldeã, seja como loba, e certamente é um amor daqueles, viu, Gibbs? É um amor que marca gerações, Felipe Veriato e Sabrina. Parabéns ao casal, principalmente a Sabrina, né? Veriato, parabéns por ter conseguido a Sabrina. É isso, Veriato, muito obrigado pelo Pix, sempre apaixonado. E de fato, as atuações do casal, né, nos Belgrahits de festivais eram inacreditáveis. Eles interagiram com a máquina de lavar, eles fizeram isso, né? Eles conseguiram transformar a máquina de lavar no melhor ator coadjuvante. Que foram os Belgra Festivals, cara? Que foram os Belgra Festivals? Vou até assistir esse vídeo, velho, de novo. Pô, foi um negócio maluco, né? Alguém tinha que mandar um Pix React só pra gente assistir esse vídeo aí. Também acho.
Lucas, quero sublinhar, hein, galera. Vamos assinar o conteúdo do Belgradão. Tá chegando a época do draft, né? Chega playoff, é perto do draft. Vai ter March Madness, vai ter muito conteúdo aí para apoiadores sobre isso aí. Isso é uma ameaça? Falar de March Madness? Pô, talentinhos de draft todo mundo gosta, velho. Que isso? Okay. Tá maluco? Quer abrir mão dessa fatia aí do povo? Não, pô, vamos falar muito de draft aqui. Então, assina o conteúdo do Belgradão aí, ó. R$12 você desbloqueia tudo, 23 você ainda vem pro nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br. Assina agora, não deixa pra depois, não. Vem já, venha hoje. Qualquer dúvida, manda DM pra gente nas redes sociais aí, que teremos maior carinho e cuidado de ajudar. Lucas, tem destaque final? Gibas, é impossível não sublinhar a vitória do Phoenix Suns, né? E o Phoenix Suns bateu o Cleveland Cavaliers. Tava desfalcado. Beleza, velho. A gente só pode enfrentar quem tá na nossa frente. Feliz pela volta do Devin Booker. Amanhã, Guilherme, eu vou trazer aqui um levantamento de quem pode e quem não pode ser ao NBA, hein? Pelas regras da NBA. Então, talvez aí em breve um debate sobre isso. E muito em breve uma surpresa especial aí para torcedores do San Antonio Spurs também. É isso. Um salve aí para os torcedores do San Antonio Spurs. É o seguinte, hein? Eu tenho destaque final sim, Lucas, porque ontem teve jogo do NBB e da LBF. Na LBF o Araraquara venceu muito bem o Santo André. O Santo André não viu a cor da bola, hein? Surrou o time do atual campeão muito bem, né? Ganhou do líder do Santo André. No NBB... Fiquei chocado, viu, Guilherme? Eu fiquei também. No NBB, o time da Facisa foi ao Pinheiros. Na verdade, o jogo foi no Paulistano, né? O Pereira que se ferrou nessa, porque ele foi lá no Pinheiros. Aí chegou lá, não tá tendo jogo. Eu acho que eu até falei aqui que o jogo era no Pinheiros, hein? Mas espero que não tenha sido culpa minha. O jogo era do Pinheiros, mas foi no Paulistano. Não sei porquê. A Unifacisa venceu. Fiz, eu queria ferrar o Pereira. A Unifacisa venceu por 22 pontos. Vitória bem tranquila. O Pinheiros tá difícil, hein? E o Minas em casa venceu o Paulistano 72-70. Hoje, Lucas, rodada dupla também. Bauru e Franca, Flamengo e São José. Jogos legais, hein? Bauru e Franca, Flamengo e São José são dois jogos bem interessantes do NBB. Se você estiver aí em Bauru ou no Rio de Janeiro, em Flamengo, eu ia falar. No Rio de Janeiro você pode assistir essa partida. Na LBF, Lucas, dois jogos hoje também. Ponta Grossa enfrenta o Sampaio, osso duro de roer, o Ponta Grossa lanterna da competição, e o Catanduva, o outro time que não vem bem, enfrenta o Campinas, rodada dupla aí também na LBF hoje. Se você estiver, portanto, em Ponta Grossa ou Catanduva, tem um convite aí de basquetinho nacional na sua cabeça. E pesquisando você acha para assistir também, hein? LBF disponível, NBB League Pass, né? É isso. E hoje rodada boa de NBA, né? Vai ter jogo bom. Hoje vai ter jogo bom na Europa também. Hoje tá gostoso, viu? Curtir um basquetinho hoje. Hoje é dia de curtir um basquetinho o dia inteiro. Se tiver tempo. Tem basta também, hein? Acho que rola um Vitor Rock hoje. Tem Champions, né? Rodada dupla da Champions também. Duro que os jogos são na mesma hora, né? Pô, não consigo entender essa porra. Hoje tem mata-mata da Paulistão? Do Eurocup, que é a segunda competição europeia, né? Mas o time que tem o Brasil já foi eliminado. Né? Sem graça. Sem graça. Por hora é só, hein? A gente vai conversando aí. Esperamos vocês. Valeu, Gibas.